porque perderam tudo que tinham, murmurando para um Deus que não pode responder, chorando porque na terra havia esperança para eles e era a única esperança, porque eles não conheciam a verdadeira esperança. Verdade, Senhor. Deus, que Jesus, através do Teu Espírito Santo, possa se multiplicar no meio de nós e que possamos, Pai, viver a esperança em Cristo, a esperança através de Deus, a esperança através do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar em nossas vidas. Se manifestar em nossas vidas de maneira sobrenatural. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 20. É o segundo livro da Bíblia, gente. É facinho. Gênesis, Êxodo, segundo, lá no iníciozinho, bem no iníciozinho, no pezinho da Bíblia. 20. De 18 a 20. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. De 18 a 20, é um texto bastante conhecido. Eu tinha lido uma outra palavra hoje, mas Deus, nada do louvor, me Aleluia. direcionou para esse texto. Êxodo capítulo 20, de 18 a 20. 20, versículo 18 ao versículo 20. Chora, bababá. Diz assim, todos acharam aí? Achou, irmão Zé? Pronto, todos acharam? Vamos ao Aleluia. texto. Ora, todo o povo presenciava os trovões, diga assim, os trovões. Os trovões. E os relâmpagos, diga relâmpagos. Relâmpagos. E o som da buzina. E o som da buzina. E o monte fumegava, e o povo, vendo isso, estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar. Diga assim, Deus veio para vos provar, para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus, em nome de Jesus, Pai, se manifesta sobre nossas vidas. Fala-nos através da Tua palavra, fala-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser, Pai, incendiados por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto, ele é bastante integrante, porque quando a gente começa a entender o contexto, Moisés foi chamado pelo povo para subir ao monte, porque o povo estava com medo de Deus. O monte começou a estremecer, o monte começou a balançar, o som da buzina, do chofar começou a tocar. Oh, glória a Deus. E esse chofar aqui não era um chofar humano, era um chofar espiritual. Os anjos estavam tocando naquele lugar. O monte estremecia, trovões, terremoto. A terra abalava e o povo falou assim, Moisés, sobe lá para falar com o homem, porque o homem deve estar bravo. E porque senão a gente vai morrer, tu é amigo dele, nós não somos amigos dele. E Moisés fala, epa, calma, calma. Deus está dizendo para vocês, não temam. Deus só quer provar vocês. Aleluia. Ele só quer trazer a prova a vocês, para que vocês possam ter o temor de Deus. Para que o temor de Deus esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Oh, glória a Deus. Queridos, quando a gente vê uma palavra como essa, a gente fala, meu Deus, que povo covarde, né? A gente fala assim, que povo covarde. Mas nós estamos assim hoje. Verdade. Nós não queremos enfrentar Deus. Nós não queremos viver uma vida de relacionamento com Deus. Vai tu, pastor Marcos, vai tu, irmão. Vai lá, irmão, passa a hora lá. Faça isso. Porque a gente está com medo de viver o sobrenatural de Deus. É pavoroso para quem está distante de Cristo. Mas para quem está dentro da glória, vivendo um ambiente de glória, os trovões, relâmpagos, os maremotos, os terremotos, é a prova que Deus está voltando.
Amém, aleluia. E quando Deus fala através de Moisés, através do seu profeta, que era a voz ativa, Deus, o profeta, era a voz ativa de Deus para aquelas pessoas. E quando ele usa Moisés para falar com aquele povo, ele fala assim: vocês não precisam ter medo. Deus só quer provar vocês. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece de circunstâncias na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, com teus familiares, no teu emprego, na tua vida acadêmica, tudo que acontece com você, Deus está te provando. Para que você possa o quê? Ter o temor do Senhor. O temor possa estar, a reverência por Deus esteja diante de ti. No livro de Êxodo, capítulo 14, vai dizer o seguinte: Deus chega para o povo e fala: não fique com medo, não façam nada, porque eu vou lutar por vocês. Oh, glória! Nós vivemos uma batalha, queridos, que ela não é humana. Por mais que nós somos seres humanos, Paulo vai dizer, mas nós não discernimos as coisas de maneira humana, mas discernimos as coisas de maneira espirituais. E Deus construiu em nós fortalezas para vencer o quê? Fortalezas mentais. A nossa briga é mais mental. O medo é o quê? É um sentimento. Quem assistiu aquele filmezinho Divertidamente? O medo é necessário, a dor é necessária. Mas a gente não pode ter medo da presença do Senhor. Ó, eu posso morrer, mas Ele é o Pai. É como um pai que está atravessando uma rua, uma adulta com um filho, e ele segura na mão do filho, o filho olha assim, o carro passando, rapaz, eu vou porque é meu pai. E ele vai sem saber, meu pai está indo, eu estou indo junto com ele. Deus está dizendo que é a mesma coisa. Por mais que os carros estão passando em velocidade, por mais que a buzina está sendo tocada forte, por mais que os trovões, os relâmpagos, a fumaça tomou o ambiente, Cristo está dizendo: eu estou provando. Amém, aleluia. Então provar e ver de que o Senhor é bom. Provar de Deus é degustar, se alimentar de Deus e ter o entendimento e a total razão que Ele está conosco. Independente do tempo, independente das circunstâncias, independente de coisas presentes e coisas que virão piores, Deus continua com o seu povo. Aleluia. Eu estava comentando no carro, eu fiquei, impactado. Na Turquia hoje morreu um casal de pastores, ontem, e o menino de 10 anos estava diante do sepultamento de seu pai, e ele chorava: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tirou meu pai dessa terra, meus pais dessa terra tão miserável. Essa terra não os merecia. O menino de 10 anos começou a orar. Muito obrigado, Deus, porque os meus pais morreram porque essa terra não os merecia. E o Senhor é muito bom e colocou eles agora num paraíso. Aleluia. Uma criança de 10 anos tem entendimento de que a morte dos seus pais, por mais que seja doloroso para uma criança viver sem o pai e sua mãe, mas ele entendeu que a paternidade de Deus sobre os pais dele é maior do que a paternidade dos seus pais sobre ele. Glória. Irmãos, o que nos falta é entendimento que a nuvem, os trovões, a fumaça, a buzina, o monte está balançando, mas a igreja tem que subir. Não tenham medo. Moisés falou assim: não tenham medo. Pastor, porque é uma voz profética? Porque em tempos de trevas, só através da voz profética para discernir o tempo. Verdade. Em tempos difíceis, querido, só uma voz profética. Pastor, por que o senhor fala em tempos difíceis? Querido, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Há 3 décadas a Rússia não faz isso, de colocar os seus tanques com as bombas nucleares dentro do mar. Isso aconteceu hoje. Estamos à beira de uma guerra mundial. E fala: pastor, que dano isso vai ter para o corpo? Eu falei: vários. Muita gente vai morrer. Essa noite eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava no meu quarto. Eu olhava da janela e eu escutava os tiros, os mísseis passando. Só que meu quarto era antigo, meu pai estava comigo, minha mãe estava comigo. Eu via os mísseis, eu via as bombas, eu via o céu mudar de cor. Ó, Deus falou assim: isso é guerra, não saia. Mas eu tenho que da igreja clamar e pedir misericórdia e ajudar. Aleluia, Deus é verdade. Mas pastor, isso é ruim do ponto de vista humano? Sim. Do ponto de vista espiritual, isso antecede a volta de Cristo. Se você for ler o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, ele fala sobre guerra, sobre rumor de guerra, sobre terremotos, sobre maremotos, sobre catástrofes. Então isso precede a volta de Cristo. São atos proféticos que antecedem a volta de Yeshua. Então a igreja não pode ter medo e falar assim: eu vou me esconder agora, meu Deus. Não. Estamos vivendo no ápice da crise das doenças psicossomáticas. Estamos vivendo no ápice da crise das doenças da alma, da mente.
E a igreja agora tem que ter o equilíbrio de falar assim, não, é Jesus que está voltando, você tem que se preparar. Aleluia. O céu está aqui, mas o inferno também está aqui. Está diante de ti a bênção e a maldição. Você que tem que escolher. Nós como igreja agora na terra precisamos dizer assim, meu querido, converta teu coração a Jesus porque Ele está voltando. E abra a Bíblia e mostra, a Bíblia fala sobre isso, está acontecendo isso. As pessoas precisam de orientação profética. E a palavra é a maior profecia. A maior profecia é a palavra do Senhor. É verdade. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e muitas coisas que ainda vão acontecer. E quem são os profetas? Cadê Moisés? Pastor não está aqui, não, ele já foi para a glória. Mas tem nós. Nós estamos aqui. Aleluia! Nós somos a voz ativa, a profética na terra. Aleluia, Deus! Para pregar o evangelho e falar, Jesus está voltando. Não temam, não tenham medo. Aleluia. Ontem eu estava conversando com o Pança e o Pança falou assim, pastor, eu estou com medo do carnaval. Eu falei, Pança, depois desse carnaval vai vir algo terrível. Uma doença nova, alguma coisa vai acontecer. A preocupação. Porque o povo saiu de uma pandemia e não está respeitando. Que Deus controla todas as coisas. Deus controla a peste, Deus controla a cura. Está tudo em suas mãos, a morte e a vida. E as pessoas estão brincando, achando que podem viver de uma maneira que, como nunca se fosse morrer, ou como se nunca deveria prestar conta de sua vida. E Deus está dizendo para nós, como igreja, nós precisamos pregar e dizer assim, ó, o monte está balançando, o mundo vai ser chacoalhado, mas a igreja continua de pé, pregando o evangelho da verdade, dizendo assim, não tenham medo, Deus só quer provar vocês. Deus só quer provar vocês para serem aprovados. Só é aprovado quem é? Provado. Amém? Só é aprovado quem é? Provado. E Deus quer passar a sua igreja por um rolo, pela prova, por um estreito, para que a sua igreja possa enxergar a possibilidade de subir o monte e falar assim, eu preciso subir. Não é só Moisés, não é só o pastor Marcos, não é só a igreja Sinai, não é só as queimadas, é toda a igreja na terra. Aleluia, precisa Deus! subir ao monte e ouvir a voz do Senhor com uma voz de trovão e falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu profetize? Deus quer chamar a igreja como autoridade profética para dizer para a terra que a terra precisa se arrepender. Aleluia! E Pedro ele fala de maneira categórica. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não tarda a sua promessa, Ele só quer que os seus filhos se arrependam. Deus não veio ainda porque não houve um arrependimento sobre a terra. Não houve arrependimento sobre a igreja, queridos. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos na igreja, há mais de 150 horas adorando. Deus quer que isso aconteça aqui, que aconteça na Ásia, na África, Amém. em China, em Aleluia. todos os lugares. Que haja uma revolução, queridos. Uma mudança e as pessoas possam dizer, eu tenho que ir para a igreja porque na igreja eu tenho resposta. Eu tenho que procurar os homens e mulheres de Deus porque eles vão me dar a resposta pela palavra. Amém, aleluia. Não é a gente tem, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Não, eu preciso pregar o evangelho e estar cheio do evangelho para dar o evangelho às pessoas. Oh, ah, pastor, vamos tomar as Bíblias? Não tem problema, já está aqui já. oh, Os versículos estão tudo gravados. O que eu preciso falar para as pessoas já está gravado. A verdade, Deus. Está dentro de vós. Pastor, e não precisa da Bíblia não, se você já gravou ela não. Aleluia. Chegará um tempo que eu não ensinará mais um nem o outro, porque a palavra está dentro do vosso coração. Aleluia. A palavra está dentro da sua vida, dos seus atos, da sua conversa, da sua maneira de olhar para as pessoas. E os homens vão falar assim, meu Deus, eu preciso disso. Outros não vão querer o pecado, vão querer, de fato, viver o dilúvio, esperar o dilúvio fora da arca. Mas outros vão falar assim, eu preciso entrar nessa arca, eu preciso entrar nesse processo, eu preciso dessa glória, eu preciso da presença, eu preciso ouvir Jesus. Suba tu, Moisés, para que nós não morramos. Moisés fala, não tema. O Senhor só quer provar vocês. Para que o temor a Deus, o temor a Deus esteja diante de vós. O que é o temor a Deus? Está acontecendo isso por causa da vontade de Deus. Eu tive perdas por causa da vontade de Deus. Eu prosperei por causa da vontade de Deus. Eu fiquei doente por causa da vontade de Deus. Deus me curou por causa da vontade dele. O temor a Deus, a reverência a Deus, a obediência a Deus esteja diante de vós. É isso que diz o texto. Eu não estou acrescentando nenhuma palavra do texto. Deus só quer que o temor a Ele. Isso serve para os jovens, Aleluia, para Deus. as crianças, para os adolescentes, para os mais velhos, para os anciões, como Pança de ancião está velho. Aleluia. Amém. Serve para todos, queridos. Não está velho não, Pança, é brincadeira. Não. Amém. Paulo falou que não está não. Glória a Deus. Então que possamos, queridos, viver esse entendimento de graça e não nos perder no deserto, porque o deserto é inevitável. Diga assim, o deserto
O deserto é inevitável. é inevitável. Todos nós iremos passar pelo deserto. Verdade. Todos nós seremos passados pelo ouro, como se prova o ouro E a- e a prata. Aleluia! O que é que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11? E ele colocará tudo, ouro, palha, feno e prata. E será queimado debaixo da pedra que é Cristo. O que acontece com o feno quando ele é queimado? O que acontece com a palha quando é queimada? O que acontece com o ouro e com a prata? Fica mais puro ainda. Ele purifica. Aleluia. Eu vi uma vez quando o Jonas trabalhava com alumínio e ele fazia a fundição. Eu via. Quanto mais o fogo esquentava, mais derretia. Tirava as impurezas. Tirava o que havia dentro, que era impuro, que não fazia parte dele. Deus quer te colocar no fogo. Eu vi a pregação do pastor Hernandes. Ele fala sobre o fogo do céu e o fogo do inferno. E ele fala que não há separação entre o fogo do céu e o fogo do inferno. A diferença é que os de lá são pecadores que não se arrependeram. Então para eles queima. Mas para nós queima a iniquidade de nossos corações. Verdade, Deus. Porque o mesmo fogo que estava dentro do templo, que era acendido o holocausto, aquele fogo saiu e matou os homens que estavam em pecado, os filhos de Adão. Era aquele mesmo fogo. A Bíblia não fala sobre dois fogos. Fala sobre o único fogo. O mesmo fogo que te purifica. É o fogo que amanhã vai queimar os pecadores do inferno. E Deus está dizendo para nós, precisamos ser purificados hoje, para amanhã não sermos queimados no inferno. Dá até a mensagem, todos seremos queimados. Amém. Ou pelo fogo da purificação, ou pelo fogo do inferno. Chora, Então, prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite. Rapaz, começamos com uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. O pastor traz uma palavra dessa do morro fumegando e o povo com medo porque não tinha esperança. E eles pediam que Moisés fosse a esperança deles. E quando o pastor falou aqui que não vai ter mais Bíblias, mas vai estar aqui. Gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu lembro de Amós 8 dizia assim: chegará um tempo que terão fome e sede, mas nem de pão e nem de água, mas da palavra. Aleluia! E buscarão de um lado a outro e não acharão. Então guarde, fale de Jesus, não tenha medo. Aleluia. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é a grande esperança. Leia isso aqui, gente. Leia, não tenha medo de ler, não. Tenha paixão por ler isso aqui. Eu costumo dizer que isso aí é poder. Se você olhar a história de Lutero, pode chegar que ele foi em Roma, que ele viu tanta coisa. Pegaram, bota Lutero preso, dá uma Bíblia. Ele perderam o homem, porque o homem criou poder. Ele fez o justo viverá da fé e somente da fé. Nós temos fé e a nossa fé é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.